Boa tarde a todos. Antes de mais nada, queria pedir desculpa por não estar presente na Lourinhã. Acreditem que foram mesmo motivos de força maior, de caráter profissional, porque eu teria muito gosto em estar aí para esta conversa, que seria mais pessoal, até porque tenho muito boas memórias da Lourinhã, onde tive uma belíssima conversa com o Mário Zambojal e com o João Morales. Fica o crédito aberto para uma próxima oportunidade e podem ter a certeza que nessa ocasião eu não falharei. O João Morales desafiou-me a abordar 3 aspectos do meu livro, que se chama Tira o Disco e Toca ao Vivo, e sugeriu-me 3 passagens. Eu primeiro começo por ler e depois faço um pequeno comentário. A primeira passagem é esta: além de criador e de cantor de gênio, multifacetado ao ponto de ser um pintor reconhecido e um ator com notáveis etapas no seu percurso no cinema, o inglês David Bowie foi também um visionário. Muitos anos antes de chegarmos ao atual estado de coisas na indústria musical, já o homem prevenia: a música vai tornar-se algo semelhante à água da torneira ou à eletricidade. É bom que estejas preparado para passar a vida em digressão, porque essa será a única situação que vai restar. Isto dizia David Bowie. Dito e feito, com a quebra efetiva de rendimentos dos músicos, autores e intérpretes, conseguidos a partir da venda de discos, exceção para uns quantos, poucos, milionários que podem até dar-se ao luxo de negociar contratos autónomos com as plataformas de streaming, surgindo como exemplo máximo o nome da norte-americana Taylor Swift, com os cálculos de pagamentos de direitos estabelecidos a partir de tantas variáveis que ninguém dispensa hoje os contabilistas, toda a gente foi chamada aos palcos, e com muito maior assiduidade. Ora, isto tem de facto um paradoxo, porque se por um lado desenvolvemos e apostamos naquilo que não é físico, ou seja, o streaming e o consumo e a audição de música através das plataformas que supostamente nos permitem muito maior acessibilidade e muito maior diversidade, a verdade é que depois o público, de uma maneira geral, não dispensa os concertos, e os concertos implicam, obviamente, o contacto humano. Há aqui um paradoxo, é que se houve uma alteração na forma de ouvir música, em que passamos dos discos de vinil e dos CDs para aquilo que é hoje quase esmagadoramente, maioritariamente digital, a verdade é que também se vai muito aos concertos, menos para ouvir música, mas mais pelo convívio e mais para que as pessoas se vejam umas às outras e às vezes não tanto aos artistas, aos grupos, aos cantores que estão em palco. Há aqui a questão do colecionismo. Eu sou, confesso, um colecionador inveterado, nesta fase mais de CD do que de vinil, e faz-me falta o objeto físico até como dimensão indispensável para perceber uma obra. Quanto ao streaming, é óbvio que privilegia a canção e não o álbum, o que é absolutamente legítimo em música pop, mas por outro lado, relativamente à dimensão mais profunda de algumas obras, acaba por não nos facilitar a vida, porque ter um disco em casa, seja ele em CD ou em vinil, nos permite uma insistência completamente diferente, uma sequência completamente diferente do que as plataformas de streaming. Aquilo que mais me assusta, é perceber, e isso foi-me dito por gente ligada à indústria musical, que obras, até portuguesas, como um álbum de Carlos Paredes, o Por Este Rio Acima do Fausto, o disco de estreia dos Melerif Dadá, hoje, nos nossos dias, dificilmente seriam editados, e tentar ouvi-los em streaming é um perfeito contrassenso. Peço desculpa por uma interrupção, mas a chuva não colaborou desta vez. Vamos a um segundo andamento daqueles que foram solicitados pelo João Morales,
E o ponto de partida é este. No dia em que fiz uma das entrevistas para este livro, 9 de maio de 2023, o meu interlocutor, que entre outros estatutos é autor e compositor, trazia uma notícia fresca. A plataforma Spotify optara por remover das disponibilidades nada menos do que 7% das canções disponíveis, por terem sido criadas através do recurso à inteligência artificial num serviço de música chamado Boomy. Tal ficou a dever-se a um protesto público do grupo editorial Universal Music, que curiosamente parecia contestar sobretudo o incremento falseado dos respectivos números de streaming através do uso de bots. O Boomy apoiava a colocação destacada das canções dos seus clientes, todas criadas a partir de inteligência artificial, em plataformas como o Spotify ou a Apple Music, em troca de uma parte dos direitos que viriam a ser pagos. Tratava-se, defendiam os editores discográficos, de streaming artificial, expressão feliz para descrever o processo. Ora, isto oferece como reflexão esta coisa extraordinária. 7% das canções disponíveis do Spotify significam milhões. E isto significa que, quanto mais a inteligência artificial for usada, a meu ver, abusivamente, na composição, na escrita, no arranjo, às vezes até no dourar a pílula das canções, mais prejudicados são os músicos. O que me parece absolutamente extraordinário é que, no meio disto tudo, há até músicos capazes de recorrer à inteligência artificial, capazes de a defender e capazes de ajudar ao argumento de que, se uma canção é boa feita por inteligência artificial, então é boa em qualquer parte. Não é esse o meu ponto de vista, não é isso que defendo e não me parece que daí venha qualquer espécie de benefício, nem material, nem artístico, para os músicos. Curiosamente, já esta semana, quando estava a reler estas passagens que o João Morales me pediu para desenvolver, recebi por mail uma espécie de anúncio de alguém que diz que faz a melhor música em Portugal por inteligência artificial. Não me parece que esse seja o caminho. E acho que, inclusivamente ao nível da formação musical das novas gerações, se ela já é bastante complicada com o recurso ao streaming, com a intrusão dos algoritmos, com aquilo que é, afinal, um afunilamento das opções a que se recorre, com a inteligência artificial vai ser preciso ter muito cuidado. E estou à espera que os vários poderes, a vários níveis, nomeadamente a Sociedade Portuguesa de Autores, reflitam e ajam sobre este assunto. Vamos para o último aspecto solicitado pelo João e que parte deste parágrafo. Se atentarmos ao que se passa há vários anos nos extra longos programas de fim de semana que percorrem o país, subsidiados pelas autarquias locais que querem aparecer na fotografia de promoção, o elemento orçamental volta a pesar decisivamente. É por isso que o panorama, tanto nos canais privados como no principal público, se revela tão assustador por se apresentar centrado naquilo que identificamos como a música pimpa. O nível musical é quase sempre confrangedor, em volta de arranjos básicos, de melodias primárias, de palavras boçais, de canções, passo o exagero, que não resistem mais do que os 3-4 minutos da respectiva duração, de coristas vistosas e que servem fundamentalmente para compor o plano visual. A amostragem, quanto ao que acontece na música portuguesa, está viciada, porque a base de recrutamento parte das presenças a custo zero e, naturalmente, não são muitos os que estão dispostos a longas viagens, recompensadas com refeições de campanha, com uma atuação na pantalha e com uma pequena conversa para anunciar a agenda e os novos trabalhos. Ora bem, eu entendo que as entrevistas, eu sempre entendi que as entrevistas não deviam ser pagas. Partir do princípio que uma ida à televisão para uma atuação é, afinal, qualquer coisa que serve para a promoção do artista ou do grupo e que, portanto, não deve ser remunerada, parece-me um abuso laboral.
Isto porque a verdade é que são ocupados 3, 4 minutos, e isto se for só uma cantiga, de tempo de televisão, e esse tempo de televisão tem, obviamente, lucros, tem dividendos, tem receitas para o canal de televisão que poderia perfeitamente pagar aos artistas, embora, enfim, do ponto de vista qualitativo e depois se entrar em campo a zona crítica, alguns também não mereciam dinheiro por aí além. Comparo isto, por exemplo, com aquilo que se passa nos festivais literários, como é o caso deste da Lourinhã, onde os autores, para estarem presentes, são remunerados, e isso já é uma diferença. No campo da música, eu julgo que a política das televisões, infelizmente, é a ideia base ou básica de manter o boneco a mexer. A música não pode ser isso, e sobretudo nestas longas horas de fim de semana em que todos os canais se degladiam entre si, a ideia que me fica é que não há qualquer interesse na música. Interessa, isso sim, é preencher minutos, de maneira a que depois as autarquias ou algumas empresas patrocinadoras subsidiem os programas sem haver custos de contrapartida. Os músicos não merecem isto, a música em Portugal não merece isto. E pronto, um abraço para a Lourinhã e até um dia destes.